Olá, queridos, vamos para mais uma na diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito de gratidão. Tem um texto em 1 Tessalonicenses 5,18 que diz: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós sabemos que nosso coração ele precisa estar cheio de gratidão, que nós devemos aprender a agradecer a Deus por tudo e aprender a ser grato pelo que as pessoas fazem também por nós. E eu quero desenvolver nessa linha com você essa reflexão. Você já parou para pensar que tem pessoas que olham ou focam somente nas coisas negativas, coisas ruins que geralmente a gente faz? Por exemplo, se você faz 99 coisas boas, mas se você fizer uma coisa ruim, parece que o que vai ficar em evidência é essa coisa ruim, somente essa coisa ruim. Eu vi um estudo recentemente que o ser humano ele tem a tendência de olhar para as coisas negativas e pouco ele tem tendência para olhar para as coisas positivas. E isso faz com que ele não desenvolva tanto essa questão, esse sentimento de gratidão. Um especialista de neurociência ele estava compartilhando esse assunto. E quando eu penso a respeito de gratidão, eu gosto de lembrar de uma história. Quando eu penso em gratidão atrelado a pessoas, atrelado àquilo que as pessoas fazem, eu gosto de lembrar de uma história que eu aprendi há uns anos atrás. Não sei se você já ouviu falar, que existia um rei em um certo lugar que ele tinha muitos servos. Ele era um rei muito rígido. E certa feita, o seu cozinheiro, ele fez algo que desagradou o rei. O que foi que o rei fez? O rei sentenciou ele à morte. Sentenciou ele à morte e fez com que ele fosse jogado por seus cachorros raivosos que o devoraram. E aconteceu em um outro momento que um copeiro do rei, desse mesmo rei, ele agiu de maneira que desagradou o rei. E ele servia esse rei por 10 anos. Fazia 10 anos que ele servia esse rei com fidelidade, 10 anos que ele servia esse rei com honestidade. E aconteceu que esse copeiro ele cometeu um erro. Então, imediatamente, o rei sentenciou ele à morte para ser jogado para os cachorros raivosos. Só que antes do copeiro ser lançado para os cachorros raivosos, ele fez um pedido para o rei. Ele disse: rei, eu sei que eu vou ser sentenciado à morte, mas eu gostaria de fazer um pedido. O senhor pode permitir que eu viva mais de 10 dias somente? Aí ele disse: sim, pode viver, mas você vai viver 10 dias trancado em uma prisão aqui, na nossa masmorra. E assim aconteceu, ele foi jogado para a prisão. Lá na prisão, ele passou 10 dias. E ele estava preso próximo dos cachorros que vivia lá, que ele ia ser jogado para ele. E ele pediu para o chefe lá, dos carcereiros, ele pediu para que nesses 10 dias ele pudesse cuidar dos cachorros. E assim ele fez. Não tendo nada o que fazer lá no primeiro dia, ele cuidou, ele dava de comer. No primeiro dia ele dava carinho. E assim aconteceu em todos os dias. Ele dava de comer, ele dava carinho, ele banhou, ele afagou os cachorros, enfim. Quando terminou o 10º dia, o rei, pronto para cumprir a sentença e presenciar tudinho, pediu para que os soldados jogassem o copeiro para os cachorros devorar. Quando ele jogou o copeiro para o cachorro devorar, os cachorros correram em direção ao copeiro, mas não devoraram. Lamberam o copeiro, abanaram o rabo para o copeiro, cheiraram o copeiro. E o rei ficou abismado e pensou: o que foi que aconteceu com os meus cachorros? Eles eram raivosos, eles eram cachorros treinados para devorar. O que foi que aconteceu? O copeiro respondeu para o rei dizendo o seguinte: isso, rei, é gratidão. Isso é gratidão. Eu servi o Senhor por 10 anos. 10 anos. Cometi um erro e o Senhor me sentenciou à morte. Eu servi esses cachorros por 10 dias.
Por isso eles me amam, por isso eles têm gratidão por mim. Queridos, essa história, ela nos ensina muito bem a respeito disso, de gratidão. Quanto que nós devemos ser gratos? Eu quero que você pense nesse aspecto de gratidão, não simplesmente em relação a Deus, claro, que nós devemos ser gratos por tudo, porque Ele nos dá o que comer, Ele nos dá o que vestir, Ele nos dá proteção, Ele nos dá saúde, enfim. Mas eu quero também que você exerça essa gratidão com relação às pessoas, que você seja grato pelas pessoas que Deus coloca ao seu redor, pelas pessoas que fazem um bem para você, pelas pessoas que caminham com você. Você precisa ser grato pelo seu marido, que por mais que ele cometa coisas erradas, que ele faça coisas que não agradam talvez você, esposa, mas que você precisa ser grato por ele. Você precisa ser grato pelos seus filhos, precisa ser grato pelo seu trabalho, você precisa ser grato pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, precisa ser grato pelos seus amigos. É importante você entender que a gratidão, queridos, é algo importantíssimo para a nossa vida, traz saúde para o nosso psique, traz saúde para a nossa alma, mas também abençoa as outras pessoas. Amém, queridos? Vamos orar para que Deus nos dê cada vez mais essa atitude de ser gratos, esse sentimento de ser gratos. Em nome de Jesus, oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder meditar, de poder refletir mais uma palavra. Oramos e pedimos que o Senhor nos ajude a ser grato, Senhor Deus, em tudo, não somente nas coisas boas, não somente em algumas questões, não somente com algumas pessoas, mas aprender a ser grato em tudo, Senhor Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Nos ajuda a desenvolver esse sentimento, Pai, nos ajuda a praticar essa atitude de gratidão para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, continue nos abençoando.